O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus e, para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E, deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam os nossos pecados cancelados. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, antes de tudo, o nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica, Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro. E de modo especial a todos vós que nos acompanhais pela Rede Nazaré de televisão e pela Rádio Web Basílica de Nazaré. Sejam todos bem-vindos ao Santuário da Rainha da Amazônia, Domus Dei et Porta Coeli, Casa de Deus e Porta do Céu. Caríssimos, a primeira leitura de hoje nos fala, São Tiago exorta a nós, discípulos e missionários, a nós batizados, nós membros do corpo místico de Cristo, que é a Santa Madre Igreja. Nós devemos estar preparados para as provações, porque elas virão. Jesus mesmo disse: no mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo e estou convosco até o fim dos tempos. Então as provações, elas vêm para testar a nossa fé, posto que a fé que não é testada, não é comprovada. E as provações nos tem como objetivo o fortalecimento, o nosso fortalecimento. Porque muitas vezes nós nos acomodamos e isso não é bom. Isso não é bom. Até mesmo para o nosso crescimento. Nós sabemos que a vida, ela tem momentos altos e baixos. Ora nós estamos em cima, ora nós estamos embaixo, como a onda, como as ondas do mar. Então é preciso que nós estejamos preparados para suportar as provações. Daí porque temos que nos alicerçar no Evangelho e confiar em Jesus. Nós precisamos confiar em Jesus. Nós temos que nos apossar de suas palavras, porque Ele não está brincando quando Ele diz que está ao nosso lado. Ele não está brincando. Ele sabe que as provações são duras, muito duras. E sabe também que nós somos fracos, porque Ele mesmo nos diz: sem mim, nada vós podeis fazer. Nós não podemos fazer nada sem Jesus. Nada. E não pensemos nós, que quando nós evitamos o mal,
foi graças à nossa própria força, não foi. 99% foi ação da graça. Alguém dirá, e por que Jesus não faz logo 100%? Porque Ele quer que nós também trabalhemos na vinha do Senhor. E trabalhar na vinha do Senhor é carregar a cruz com Jesus. Então nós temos uma meta, uma cota a preencher. É este 1%. E o Senhor nos capacita. Ele nos dá o batismo, Ele nos dá a graça da Eucaristia, nos dá a palavra, nos dá a confissão, nos dá os sacramentos, nos dá a oração. Ele se dá a nós pela palavra e pelo pão. Ele se coloca ao nosso lado, mesmo quando muitas vezes nós pensamos que Ele não está. Mesmo quando nós passamos por aquilo que se chama, na teologia da espiritualidade, também conhecida como Tratado da Ascética e da Mística, da experiência do abandono de Deus. Ou quando Deus parece que se esconde de nós, não dá ouvidos às nossas preces. Mas é para saber se nós podemos realmente receber a graça, se nós não vamos transformar a graça, a bênção, numa maldição. E muitas pessoas fazem isso, vocês sabiam dessa? A pessoa recebe a bênção e em vez de multiplicar esta bênção, transforma essa bênção em maldição. Olha aí quantas heranças não foram torradas. Quantos nomes ilustres não foram herdados por pessoas que desprezaram o esforço das gerações passadas para enobrecer este nome e jogam este nome na lama, como se fosse nada. Então, meus irmãos, alguém poderia perguntar, questionar, por que Deus permite o sofrimento? Santo Agostinho já nos responde. Deus não quer o mal de ninguém. Mas se Ele permite o mal, que o mal nos atinja, é para tirar um bem maior e melhor. Então o sofrimento não é um fim em si mesmo. Não pensemos que Jesus carregou a cruz porque Ele era um tipo de masoquista. Masoquista, aquele que gosta de sofrer, de ser maltratado. Não. Ele fez isso por amor, a mim e a você. O que muita gente não faria por nós. Talvez a nossa mãe, ou o nosso pai, um amigo, muito amigo, e olhe lá. Ele o fez por mim e por você. Então o sofrimento de Jesus na cruz não foi um fim em si mesmo, mas foi o meio para alcançar um fim maior e melhor, que foi a salvação da humanidade. A minha salvação, a tua salvação. Então vejam, o sofrimento faz conosco o que o fogo faz com o ferro. O que o fogo faz com o ferro? O tempera, o fortalece. O que o fogo faz com o ouro e com a prata? Separa o ouro da escória, das impurezas. Então é preciso ver nesse sofrimento o que é que o Senhor quer nos purificar? De que o Senhor nos quer purificar? Será que não é do nosso orgulho? Não é à toa que a soberba é o primeiro pecado capital, porque ela gera os outros. E é um pecado tão grave que faz o homem se rebelar contra Deus. E pior, faz o homem ignorar os sinais de Deus. Veja o que aconteceu com os fariseus. Os fariseus
não reconheceram em Jesus o sinal de Deus. Não reconheceram em Jesus o próprio Filho de Deus, o Deus encarnado, o Deus feito homem, feito gente. Pelo contrário, pelo seu orgulho o repeliram, porque ele não era o Cristo que eles queriam. De fato, Jesus não era o Cristo que eles queriam. Jesus era o Cristo que Deus queria. E hoje nós vemos muitas pessoas agindo assim como os fariseus, viu? E o pior, dentro da igreja. Porque da onde é que saem as seitas? De dentro da igreja. E por que elas surgem? Por causa do orgulho, da soberba, da autossuficiência. Porque querem um Cristo do seu jeito, não querem ser do jeito de Cristo. Não querem tomar o caminho de Jesus, porque o caminho de Jesus tem cruz, não é? Quando vocês viram alguém pregando um Jesus sem cruz, ficai alerta. Porque se você fizer o DNA desse Jesus sem cruz, você vai descobrir que ele não é o Filho de Deus, que ele não é o Filho de Maria de Nazaré, que ele não é o Salvador, porque o verdadeiro Jesus Cristo nos oferece a cruz. A cruz não como um fim em si mesmo, mas como meio, como escada, como ponte para o céu, como trampolim da vitória para o céu. Quando vocês verem esse tipo de Jesus sendo pregado, Jesus sem cruz, lembre disso. Não é o verdadeiro Jesus Cristo. Porque o verdadeiro Jesus Cristo, ele nos oferece a cruz. Então os fariseus, por orgulho, por autossuficiência, por não querer se submeter à vontade de Deus, não aceitaram Jesus como Cristo e Salvador. E o repeliram. Então hoje, nós devemos olhar para nós e devemos nos perguntar: e eu? Será que o orgulho está tomando conta de mim, ao ponto de eu ignorar o sinal de Deus? E qual é o sinal de Deus? O sinal de Deus é o próprio Jesus Cristo. Ele é o sinal em si. Por isso que Jesus disse que não seria dado àqueles homens nenhum sinal, porque eles estavam diante do sinal e não perceberam. O padre Marcelo Rossi usa uma frase felicíssima. Ele diz que quem crê, para quem crê, nenhuma explicação é necessária. Agora, para quem não crer, nenhuma explicação é possível. Então, meus irmãos, nós temos não que apenas encontrar Jesus, porque encontrar Jesus, os demônios encontraram. Encontrar Jesus, os fariseus também encontraram. Encontrar Jesus, os saduceus também encontraram. Os zelotas encontraram. Mas o nosso encontro com Jesus tem que ser mais do que um simples esbarrão. Tem que ser uma adesão. Nós temos que colar em Jesus.
como uma fita adesiva. Você coloca uma fita adesiva na parede, quando você raspa, quando você tira, ela sempre puxa a tinta. Sempre puxa a tinta. Dificilmente você consegue tirar. Por quê? Porque a fita adesiva e a parede se colaram intensamente. Então Jesus quer isso de nós, que nós colemos nele e que nós aguentemos as provações. Você dirá: padre, mas eu sou fraco. Era tão bom se só você, meu irmão, se só você, minha irmã, fosse fraco, fosse fraca. Mas nós também somos fracos e Jesus sabe disso. Por isso que Ele se nos dá na palavra e no pão. E nós precisamos pegar na mão de Jesus. Nós precisamos segurar na mão de Jesus. Nós temos que tomar posse das palavras de Jesus para nós. Nós temos que nos firmar em Cristo. Santa Teresa d'Ávila já dizia: ela dizia que nós não devemos nos abalar por nada. Nada te abale, porque só Deus é e permanece. Coloque a mão no seu coração. Ou melhor, coloque a outra mão no seu irmão. Você que está em casa também, faça isto. Coloque a mão no seu coração e no irmão que está ao seu lado. Vamos repetir juntos. Senhor Jesus, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus e da Virgem Maria de Nazaré, não deixe que nada me abale. Não deixe que nada abale este irmão. Não deixe que nem o sucesso, nem o fracasso, nem a saúde, nem a doença, que nem a riqueza e nem a pobreza, ou mesmo a miséria, abale a nossa fé em vós, Senhor. Senhor, vinde em meu socorro, vinde em socorro destes irmãos. Não deixe, Senhor, não nos deixe, Senhor, abandonados à nossa fraqueza. Nós podemos dizer como Santa Teresa d'Ávila. Pode repetir. Nós podemos dizer como Santa Teresa d'Ávila. Teresa, só Teresa é uma pobre mulher. Mas Teresa, com Deus, com Jesus Cristo, é uma força. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.